Alexandre de Moraes triplicou a aposta ao banir o Rumble e multar o X. Mas essas ações podem ter sido exatamente o que Musk e os demais donos das grandes redes sociais, e principalmente Trump, desejavam que ele fizesse. Acompanhe até o final para entender as possíveis consequências. O real embate teve início com a ação movida pelas plataformas Rumble e Truth Social, nos Estados Unidos, contra o ministro brasileiro Alexandre de Moraes. O foco imediato dessa disputa são as chamadas Gag Orders, ou ordens de mordaça que Moraes emitiu contra um usuário específico da Rumble. Mas acredite, o impacto disso vai muito além de um caso isolado. Essa ação coloca em xeque uma questão bem maior. Até que ponto uma autoridade de outro país pode impor censura a conteúdos em casa nos Estados Unidos sem passar pelos canais diplomáticos tradicionais, ou seja, sem a concordância americana? A acusação é pesada e farta em provas. Os advogados das plataformas alegam que Alexandre de Moraes está violando leis americanas e princípios do direito internacional. Vamos aos detalhes. Primeiro, a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que protege a liberdade de expressão. As ordens de Moraes, segundo a ação, tentam silenciar discursos que são legais nos Estados Unidos, o que vai contra esse direito fundamental. Segundo, o Communications Decency Act, uma lei que impede que plataformas de internet sejam responsabilizadas pelo que os usuários publicam. Ao exigir a remoção de conteúdos que não violam as leis americanas, Moraes estaria desrespeitando essa proteção. Mas não para por aí. A ação também aponta que ele fere o princípio de respeito mútuo entre jurisdições, uma regra básica do direito internacional. Isso significa que um país não pode simplesmente impor suas leis em outro, ignorando a soberania nacional. E tem mais. Na Flórida, onde Rumble e Truth Social têm suas sedes, existe uma política que rejeita decisões judiciais estrangeiras que contrariam os interesses públicos dos Estados Unidos. As ordens de censura de Moraes se encaixam exatamente nesse critério. Outro ponto importante é que Moraes não usou os caminhos legais internacionais para fazer valer suas decisões. Ele ignorou acordos como o MLAT, o Tratado de Assistência Jurídica Mútua, que regula a cooperação entre países em investigações criminais. Passou batido também pela Convenção de Haia, que organiza como documentos judiciais devem ser executados entre nações, e pelas cartas rogatórias, que são pedidos formais entre tribunais de diferentes países. Em vez disso, ele optou por medidas unilaterais, o que, segundo a ação, é uma clara violação e tentativa de burla dos procedimentos. Por que isso importa? Os advogados alertam: se as plataformas cederem a essas exigências, outros governos podem achar que também têm o direito de impor suas próprias regras de censura nos Estados Unidos. Isso seria um ataque direto à liberdade de expressão e às leis que protegem as redes sociais e os cidadãos americanos. E o que essa ação busca exatamente? Não é dinheiro, nem uma punição direta contra Moraes. O objetivo inicial é mais simples, mas estratégico: garantir que as plataformas não sejam obrigadas a cumprir essas ordens. Recentemente, decisões como o banimento do Rumble no Brasil e multas aplicadas ao X, o antigo Twitter, deram aos advogados munição para pedir uma liminar dentro dessa mesma ação. Essa liminar diria que o Rumble, Truth Social e até outras empresas americanas do Brasil, como o próprio X, não precisam se submeter às decisões de Moraes. Seria um primeiro passo, mas com potencial para abrir portas a ações muito mais duras em futuro imediato. E aqui entra um nome de peso: Donald Trump. Com um resultado favorável nessa ação, ou mesmo com essa liminar, Trump, que está por trás do Truth Social, poderia ter uma base legal sólida para mirar o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, o STF. Se juntarmos a isso um possível relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que traga revelações comprometedoras sobre o STF, o cenário fica ainda mais explosivo. Trump já demonstrou que não brinca em serviço. Lembram de Karim Khan, o procurador do Tribunal Penal Internacional que pediu a prisão de Netanyahu? Trump respondeu com medidas drásticas: cassação de vistos, sanções financeiras que tornaram a vida de Khan e sua família impossível em qualquer canto do mundo. Pois é, algo parecido pode acontecer com Moraes. E não só com ele.
Trump já teria em mãos uma lista extensa de todos os ministros do STF, juízes auxiliares, magistrados do TSE, delegados da Polícia Federal que atuaram sob ordens de Moraes, além de seus familiares e outros envolvidos nas ações do ministro. Se ele quiser jogar pesado, como o texto sugere, Trump tem o poder de causar um terremoto político em Brasília. Imagine o impacto. Vistos cancelados, sanções financeiras, uma pressão internacional sem precedentes. Por enquanto, essa é só o começo. Não sabemos até onde ela vai chegar, mas uma coisa é certa. O confronto entre soberania, liberdade de expressão e poder judicial está apenas esquentando. E nós vamos ficar de olho para ver como essa história se desenrola.